Tela preta. Secretaria da Cultura, Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos. SNC, Sistema Nacional de Cultura. Política Nacional de Fomento à Cultura, Aldir Blanc. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Quiron Produções. Em letras brancas, Navegando entre Caixas Pretas. Episódio 2, Experimentos Ufitianos em Palmas. A asa de um avião sobre nuvens. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos e bem-vindos à websérie Caixas Pretas. Nossa viagem é oferecida pela Política Nacional Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura do Governo do Tocantins. Quem vos fala é Gustavo Henrique Lima Ferreira, responsável pela condução desta pequena jornada, pelas relações entre o teatro e as tecnologias digitais. Nuvens vistas de cima. Nossa próxima parada é a cidade de Palmas, Tocantins, onde veremos um pouco dos experimentos realizados na UFT, Universidade Federal do Tocantins, durante o período da pandemia, onde as únicas possibilidades de manutenção do trabalho teatral, cênico, se dava através do uso de aparelhos. Heitor Oliveira, compositor, músico e professor, Palmas, Tocantins. Eu sou compositor e professor universitário. Minha formação acadêmica e artística é toda na música. E eu, a partir de um determinado momento na minha trajetória, tive uma aproximação às artes cênicas, principalmente pelo meu trabalho na Universidade Federal do Tocantins, desde o ano de 2010, como docente no curso de licenciatura em teatro. Renata Patrícia, arte educadora, diretora e professora, Palmas, Tocantins. Sou professora do curso de licenciatura em teatro da UFT, e sou uma das coordenadoras do projeto de extensão Maturidade em Cena, Arte e Promoção da Saúde na Terceira Idade, que também tem o grupo de teatro Maturidade em Cena, que existe desde 2016. Gabriel Dias, ator e produtor, Palmas, Tocantins. Eu sou promotor cultural do Sesc Tocantins em audiovisual, também sou ator, diretor, e o resto, produtor, principalmente produtor cultural, e de resto a gente vai correndo atrás aí, claro, fazendo um pouquinho de tudo que a gente gosta de fazer, que é cultura. Meu nome é Marcel Azevedo, eu sou ator de teatro, acho que eu sempre gosto de dizer que é de onde é o meu lugar de fala, é da atuação. Mas é isso, sou diretor de teatro também, sou dramaturgo e professor de teatro, aqui da Federal do Tocantins, da Universidade Federal do Tocantins. O que aconteceu de interessante no nosso curso foi que, durante o período que as aulas estavam suspensas, todos os professores começaram minimamente a desenvolver projetos, nem que fossem pessoais, para encontrar uma forma de permanecer em atividade, permanecer em contato com os estudantes. Só que naquele momento a gente precisava estar junto sem ser presencialmente. A ferramenta, o recurso, mais utilizado por eles até então era o WhatsApp. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp, e o modo que a gente tinha de saber como estavam aquelas pessoas e de mostrar a elas, nós continuamos junto de vocês, era pelo WhatsApp. Na época que eu comecei, que a gente ia começar o espetáculo, a montagem, eu estava morando numa kitnet, sozinho e sem familiar aqui, né? Então, quando as coisas pararam, que eu não passei dificuldade financeira, então, quando eu estava nessa kitnet, para mim, foi muito difícil esse período, sabe? Então, para mim era impensável voltar para formar online, digamos. E aí, como depois desses 7 meses não teve jeito, a gente teve que começar a dar as aulas, até para o curso não parar, para o curso não morrer. Eu não queria formar online, não queria fazer espetáculo online, isso era impensável para mim, assim. Só que depois de tanto tempo sozinho dentro de um cubículo, eu ao mesmo tempo também comecei a pirar. Gabriel e Marcel estão em bancos de parques. E a primeira coisa que eu me toco olha para baixo. Não dá para desenvolver técnica de atuação.
Move os olhos olhando para o alto. Acho que o meu medo era isso, era eu perder a base, eu perder a segurança de processos de ensino em que a base é passar técnica. Então, assim, depois de um tempo começou a fazer sentido. Eu só quero estar junto de alguém, só quero fazer parte de alguma coisa. E eu não me aguento mais aqui dentro desse quarto sala. E aí, por fim, teve um grande esforço coletivo na organização de um evento do curso totalmente em formato remoto. Heitor está na UFT. Quando a gente passou para a montagem, para mim foi muito bom. Então, para mim, o sacrifício maior ao perder a oportunidade foi justamente esse, assim, o processo da solidão. A Mosca é um evento tradicional do curso aqui de teatro da UFT e a gente fez essa edição online que chamava Mosca na Janela. E aí, essa experiência foi que fundamentou para nós do curso o retorno às aulas. O espetáculo, na verdade, ele surge dentro do curso de teatro, né, de licenciatura em teatro. No final do curso a gente tem umas disciplinas que são justamente para a realização de uma montagem. São 4 disciplinas, na época eram 4 disciplinas que juntas faziam essa proposta de montagem de um espetáculo ao final do curso. O nosso curso, naquele momento em que existia esse projeto de montagem no último período, havia uma espécie de uma tradição de que o professor que ia dirigir a montagem surgia a partir de uma iniciativa da própria turma, né? A maioria das vezes. Então, naquele momento, a turma decidiu me convidar para dirigir a montagem, então foi um marco nesse sentido, de eu, por uma primeira vez, de uma maneira bem intensa, me sentir sendo visto como uma pessoa também do teatro, né? Porque os alunos estavam me convidando para dirigir uma montagem de conclusão do curso de teatro. Aí, junto a isso, quer dizer, uma montagem de conclusão do curso de teatro no contexto da pandemia. Então, para mim, tinha esses 2 movimentos juntos aí, né? De poder me entender como um professor-diretor e, ao mesmo tempo, ter que descobrir como ser esse professor-diretor nesse contexto de uma montagem ali na pandemia, né? Dentro dessas ideias a gente foi brincando, experimentando, e nos próprios ensaios em que a gente fazia leituras de textos e aquecimentos, tudo isso foi construindo espetáculo ao mesmo tempo e junto, né? Essa montagem já foi realizada no momento em que a universidade não havia retornado para o presencial, mas enquanto sociedade já havia abertura para algumas atividades presenciais. Então, a montagem em si e o resultado que foi construído dela teve um caráter híbrido, digamos. Enfim, essa experiência, ao mesmo tempo que é libertadora no sentido de que a gente não precisa se mover, né? Digamos assim, eu não preciso ir lá, pegar 2 horas de ônibus para ir para o UFT, mas ao mesmo tempo é solitário. É solitário e demandou um esforço muito maior de concentração, no sentido de que a gente conseguisse fazer funcionar as cenas, os diálogos e as relações que a gente queria passar para o espetáculo. Tinha na graduação alunos também que estavam começando, iniciando, pouquíssima experiência, às vezes nenhuma. Mas é isso também, é ir para a Cova dos Leões, é se jogar na arena e vai fazer do zero, que nunca é zero, porque a pessoa tem história de vida. E a experimentação de presença nesse meio precisa ter pelo menos a simultaneidade, né? Eu acho que a transmissão ao vivo, ela consegue trazer um pouco dessa sensação de presença. E aí cria-se inclusive a possibilidade de um jogo aí que ele aconteceu nessas ideias de transmissão ao vivo. Aí, claro, por exemplo, a montagem anterior, né, a primeira montagem do curso de teatro na pandemia, que foi dirigida pelo professor Gustavo Henrique, essa montagem já tinha
essa brincadeira com as situações de presença, porque ela mesclava a transmissão ao vivo com vídeos pré-gravados. Então eu acho que aí tem sim um jogo de presença em que a gente esteja talvez transitando nesse lugar de um teatro transmitido. Aí não sei bem como conceituar. Brincar com isso foi muito legal, porque foi passar essa sensação para as pessoas de que a gente estava em locais diferentes, sendo que a gente estava no mesmo local. E essa dinâmica e essa brincadeira, quando se dissolve, né, quando ela aparece e a pessoa percebe que a gente não está em locais separados, que a gente está no mesmo lugar, é divertido. Acho que eu nunca tive contato com cursos EAD no teatro, mas já vi alguns materiais, inclusive muito bem elaborados, materiais de estudo, didáticos, de conteúdo. Acho que tem algumas disciplinas de caráter mais teórico que elas talvez sejam suficientes, mas para mim o processo de ensino-aprendizagem, principalmente de disciplinas práticas, ele requer esse momento de encontro presencial. Não dá para restringir tudo ao digital. Tem coisas que não dá conta. Eu senti presença principalmente na apresentação. Quando as coisas eram os ensaios, eu tive muita dificuldade de sentir essa presença. Eram momentos muito específicos em que realmente a coisa tinha andado, funcionou, mas quando tinha alguma interferência, não. Eu me desconcentrava muito fácil. E aí, ao desconcentrar, esse sentimento de presença, de estar junto, se esvaziava. Num mundo que tudo é descartável e tudo é muito rápido, gira as mãos. Como lidar com um corpo que vai envelhecendo? Nós vamos envelhecer. Abre as palmas. O que a gente fazia há anos atrás com uma certa rapidez, nós não fazemos hoje mais. Renata sorri. Então, como que também as tecnologias têm lidado com isso? Inclusive, um dos principais desafios é pensar essa inclusão tecnológica das pessoas idosas, né? Mas também pensar tecnologias acessíveis. Renata agora é vista na tela de um notebook em um palco. Um homem branco de cabelos e barba pretos o pega e sai com ele. Roteiro e direção, Gustavo Henrique Ferreira. As letras se desfazem. Escurece. Live com artistas dançando em cenário de festa junina. Usam trajes típicos e máscaras de proteção. Ao lado, rostos de 2 homens que assistem, sorriem e dançam em vídeo compartilhado. Produção Quiron Produções, Gabriel Deas. Apoio Outro Campo, coletivo de estudos das diversidades audiovisuais. Grupo de pesquisa Performatividades e Pedagogias. Quiron Produções. Navegando entre caixas pretas. Secretaria da Cultura, Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos. SNC, Sistema Nacional de Cultura. Política Nacional de Fomento à Cultura, Aldir Blanc. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Produção de acessibilidade, All Dub. Roteiro e locução de audiodescrição, Luciano Strapasson.